Bom, peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Efésios capítulo 2, do verso 11 ao verso 18. Efésios capítulo 2, do verso 11 ao verso de número 18. Fica ali perto de Gálatas, depois de Mateus. Efésios capítulo 2, versos do 11 ao versos de número 18. Bom, os que acharam, permaneça com o livro aberto. Eu quero fazer uma breve ilustração antes de nós iniciarmos esta mensagem. Eu quero iniciar essa ilustração da seguinte maneira. Vamos imaginar um casal de marido e mulher, né? Um casal bíblico. Vamos imaginar que este casal, talvez no seu começo de vida conjugal, ou talvez já uma boa caminhada, uma boa experiência de vida conjugal. Como todos os casais, acontecem brigas, acontecem desentendimentos, acontece eventualidade dentro desses casamentos. E às vezes uma palavra calorosa machuca o seu cônjuge, uma palavra dura do esposo ofende sua mulher. Como todos os casais, muitas das vezes acontece isso dentro dos relacionamentos. E às vezes as brigas, as discussões ficam calorosas, elas saem um pouco fora de si, elas tomam uma grande proporção dentro do casamento, talvez proporções inimagináveis a nível de um divórcio ou de se chegar próximo a um divórcio. Este casal que um dia viveu a primavera da vida em seu relacionamento conjugal, em sua vida amorosa, hoje passa por problemas, hoje passa por dificuldades, hoje passa por grandes problemas, a ponto de chegar a um possível divórcio, a serem dois estranhos debaixo do mesmo teto. Isso acontece muito nos dias de hoje. E ilustrando dessa maneira, trazendo um pouco a ideia da mensagem, pode parecer que eu quero trabalhar o assunto sobre vida conjugal, mas esse ainda assim não é o meu interesse. Pois bem, esse casal que chega a um ponto, talvez de um divórcio, de uma inimizade dentro de casa, de problemas conjugais, de chegar ao ponto de não ter prazer de voltar para casa, de não se deitar mais com sua esposa, de dormir no sofá, de ter problemas conjugais graves dentro de casa. E talvez ali no último fio da corda, antes de rebentar tudo, me permita a expressão, acontecem aconselhamentos, talvez um amigo por parte do casal, talvez um acompanhamento psicológico, talvez um acompanhamento pastoral num casal cristão. E acontece essa multidão de conselhos. Vem uma pessoa mais próxima, uma terceira pessoa dentro deste casal, com boas intenções, a fim de aconselhar esse casal que estava em discussão. Talvez uma irmã sábia de Deus chega nessa irmã que foi ofendida e diz: olha, irmã, deixe isso de lado, talvez ele estava com a cabeça quente, ou talvez este homem que foi ofendido, este homem que também ofendeu, vem um irmão sábio, alguém sábio, dá um conselho para ele, diz: olha, veja bem, repense nas suas palavras, talvez suas palavras foram grosseiras demais, machucou sua esposa. Ou num acompanhamento psicológico, os dois começam a trabalhar essa vida conjugal que chegou a ponto de se dissolver este casamento. Ou talvez num acompanhamento pastoral: olha, irmão, dentro da palavra de Deus, Deus diz isso, que o casamento é vitalício, que nós devemos dar o braço a torcer, que o casamento não é assim quando se extrapola. Então, talvez acontece isso em diferentes áreas da vida, nos cristãos, seja nos ímpios. E
Talvez pareça que eu esteja trabalhando o assunto sobre casamento, mas ainda assim não é sobre casamento. Essa terceira pessoa que entra neste contexto conturbado, nesse contexto de briga conjugal, ela entra com boas intenções, a fim de melhorar, a fim de ajudar, a fim de querer instruir este casal, a fim de enxergar os problemas, a fim de querer resolver as partes. E essa terceira pessoa, esse amigo, essa amiga, esse pastor, esse psicólogo, seja lá o que for, começa a trabalhar a ponto de que começa a ver uma possível mudança, começa já a observar possíveis mudanças de comportamento. Aquele irmão que falou palavras grosseiras à sua esposa, já começa a rever as palavras que disse. A esposa que falou palavras duras a seu marido, começa a repensar e fala, poxa, realmente eu talvez não devia ter falado isso, talvez eu não devia ter agido assim. E as coisas começam a se acertar novamente, as coisas começam a se ajeitar. Aquela inimizade que eles tinham dentro de casa, ela começa a ser dissolvida, ela começa a ser diluída. E essa terceira pessoa, este irmão, essa irmã, teve um papel importantíssimo dentro deste relacionamento, a fim de ajudar, a fim de instruir, seja um pastor, um psicólogo, seja lá o que for. E remetendo a isso, queridos, essa pessoa que, a fim de ajudar, aparece, ela reconcilia as partes que outrora estavam brigadas, estavam em contenda, perderam-se a comunhão no decorrer da caminhada de vida cristã, ou no decorrer da vida conjugal. Elas agora novamente estão restauradas e restituídas. Ela agora começa a ver um resultado positivo e este casal novamente começa a desfrutar da alegria de viver um com o outro, restaurado a comunhão original, desde lá do princípio que eles viveram. Essa pessoa, ela executa, ou ela aplica, ou ela trabalha ali naquele casal a reconciliação. Ela reconcilia as partes que estavam brigadas. E quem nunca, talvez precisou de um reconciliador, de uma reconciliadora, que viesse e unisse as partes, recebesse conselhos. Então é nesse assunto, reconciliação, que eu quero trabalhar nessa noite com os irmãos. Essa é a palavra-chave da nossa mensagem hoje, a reconciliação. Isso tudo, queridos, essa breve ilustração remete àquilo que Cristo Jesus fez por cada um de nós, lá na cruz do Calvário. Bom, vamos ao texto. Efésios, capítulo 2, do verso 11 ao 18. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Efésios, capítulo 2, do 11 ao 18. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus do mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Verso 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E, vindo, evangelizou paz a vós outros, que estavais longe, e a paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Inclinem suas cabeças para fazer uma breve oração. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor. Ó Deus, pelo Senhor ter nos trago aqui nesta noite, ó Pai, para ouvir a sua doce voz, Senhor.
Ó Deus, que não seja eu, Senhor, que não seja nada de mim, ó Pai, mas que seja tudo do Senhor, ó Deus. Senhor, que os pecadores aqui reunidos nesta noite, nesta congregação, nesta assembleia, ó Pai, que o Senhor abra mentes e corações, ó Deus, para entender a grandeza do Evangelho, Senhor. Ó Deus, a obra de Cristo em nossas vidas, ó Pai. Esse glorioso ministério da reconciliação, Senhor. Que o Senhor alcance cada coração nessa noite, ó Pai. Senhor, não depende de mim, Deus. Senhor, não depende da força dos meus braços, não depende da força das minhas palavras, mas inteiramente do Senhor converter o pecador, ó Pai. Senhor, nós precisamos de Ti nessa noite e do Senhor somente. Receba a glória para Si. Em nome de Cristo Jesus, o Teu amado Filho. Amém. Bom, trabalhando um pouco sobre essa questão da reconciliação, ficou bem claro, creio eu, da seguinte maneira que ilustrei. Isso também acontece na vida conjugal, isso acontece na vida profissional, talvez um profissional ali dentro do seu ambiente de trabalho, pela atividade profissional, acaba muitas das vezes tendo os nervos à flor da pele, e discussões e briga, o ambiente já não fica mais interessante de se trabalhar nas suas atividades profissionais. Vem um líder, vem um supervisor, um gestor da área e junta as duas partes, tentando reconciliá-las para que não fique mais nesse estado de inimizade, ou talvez até mesmo, queridos, de uma forma mais íntima, em um contexto familiar dos nossos familiares. Às vezes o irmão, um primo, um tio, um parente mais próximo, acontece-se uma desavença e as partes ali ficam brigadas, ficam em contenda, ficam com aquela inimizade, perde-se até mesmo o grau de afinidade, e muitas das vezes acontece isso em nossas vidas, ao nosso redor. Nós vamos aprender muito nessa noite a trabalhar com essa reconciliação, a entender que Cristo, a obra de Cristo, o que ela fez em nossas vidas, que promoveu esse ministério da reconciliação. Pois bem, acompanhando no verso de número 11, na teologia, a título de curiosidade, esse ato pelo qual Jesus Cristo, ele reconciliou os homens com Deus. No grego, essa palavra se chama katalazem, é a palavra usada naquela época para o significado de troca. Ou seja, se eu quisesse trocar uma moeda naquela época, essa palavra ela era usada, então era uma palavra de troca. Passando os tempos, essa palavra foi usada para o sentimento de troca, não mais de uma moeda, mas agora de sentimentos. Então, se existia um sentimento em uma pessoa, agora ela passaria a trocar esse sentimento por um sentimento de amizade, um sentimento bom. E essa palavra, o apóstolo Paulo, ele é o único que usa ela no Novo Testamento. Eu vou citar as referências para os irmãos, para que os irmãos tenham conhecimento das referências. Está em Colossenses, do 20 ao 22, 2 Coríntios, capítulo 5, do 18 ao 21, e Efésios, capítulo 2, do 11 ao 18. Essas são as referências que o apóstolo Paulo trabalha no Novo Testamento. Ele é o único que fala sobre essa reconciliação. E quando ele fala sobre reconciliação, é sempre no sentido de sentimento, de troca. Ele sempre aponta para essa reconciliação dos homens para com Deus. No verso de número 11, eu vou ler, os irmãos acompanhem atentamente. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. 12. Naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quando Paulo fala, estavam separados, estavam estranhos à promessa, vamos remeter isso ao início, lá no princípio. O homem no jardim do Éden, ele não obedece ao seu Criador. Deus diz não e o homem vai lá e diz sim. Ele toma do fruto, ele come, ele e sua esposa, e Deus os expulsa daquela comunhão, daquela
plena suficiência de Deus. Os homens agora, irmãos, passam a se tornar inimigos de Deus. A ira de Deus está sobre esses homens. A partir dessa desobediência, a partir da queda, os homens passam a se tornar inimigos de Deus. A inimizade dos homens, agora existe uma parede da inimizade contra Deus e os homens. Quando Adão pecou lá no começo, ele era o representante de todos nós. Agora todos estão debaixo da ira de Deus. Todos são inimigos de Deus. Todos não amam a lei de Deus, não têm prazer na lei de Deus. Porém, segue-se nessa mesma linha de pensamento, Jesus fazendo vindo ao mundo. Jesus, no Velho Testamento, as pessoas mencionando o Messias, que viria um Salvador para que livrasse esses homens que estavam debaixo da ira de Deus, a fim de que o Senhor os salvasse, a fim de que o Senhor os libertasse, a fim de que o Senhor promoveria um reino, promoveria uma nova vida para estes homens, um libertador, um salvador viria ao mundo. Então é feita uma promessa de que o Messias, um homem sem pecado, um homem de dores, como está escrito em Isaías, viria ao mundo, a fim de quê? De que a ira de Deus não estivesse mais sobre a cabeça de tais homens, a ira de Deus não estivesse mais sobre estes homens. E lá no início Deus escolhe um povo para si, faz uma aliança com Abraão, e a partir daquela aliança Deus escolhe o seu povo para que obedecesse às suas leis, para que seguisse os seus mandamentos, para que andasse nos seus caminhos. E é prometido o Messias. E no Novo Testamento vem Cristo Jesus, nascido de uma virgem, o homem sem pecados, e esse Messias, esse Salvador veio ao mundo. Esse homem que traria paz a Israel, ele chega ao mundo. Mas a paz, queridos, seria uma paz política? Seria uma paz terrena? Seria uma paz momentânea aqui nessa terra? Não, seria um novo reino. Seria alguém que reconciliasse novamente essa comunhão que tínhamos com o Criador no começo, lá no princípio, nos reconciliaria com o nosso Deus. Nós tornaríamos essa comunhão original desde lá do começo por meio de Jesus. Então Jesus vem ao mundo. E o apóstolo Paulo, para que os irmãos entendam, entrando na mensagem, nesse capítulo 2 de Efésios, nós vamos ver no capítulo 1 que ele começa: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Os homens, eles não tinham condição alguma de se achegar a Deus. Como também está escrito em Romanos, capítulo 3, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há um justo sequer. Ou seja, todos nós aqui desta igreja, estávamos condenados a ir ao inferno, por natureza própria. Deus não tinha parte alguma com isso, com a maldade do homem. Em Deus não há mal algum, não há qualquer sombra de trevas, não há qualquer sombra de maldade em Deus. Deus é santo, Deus é puro. Então os homens agora vivem nas suas inclinações, nas suas paixões, como outrora nós vivíamos a fim das nossas inclinações, das nossas paixões. Mas o Efésios capítulo 2, Paulo vai falar: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Outrora vocês andavam segundo o curso deste mundo, vocês cumpriam com as suas paixões, vocês andavam no desejo da vossa carne. E no capítulo 2, no verso 4, eu vou ler, os irmãos acompanham, vai dizer assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ou seja, os homens que estavam mortos agora em seus delitos e pecados, Deus os chama pela sua maravilhosa graça. Deus os chama a servir. Deus escolhe esse povo para si. É feita a promessa para os judeus, mas os judeus não recebem, não creem nesse Messias. Eles rejeitam a esse
esse homem que vem à terra sem pecado, eles não aceitam a sua pregação, não aceitam a sua fala. Então Deus escolhe para si um povo que estava distante, um povo que estava longe da promessa. O povo que não aceitou, que rejeitou o Messias enviado pelo Deus vivo, ele é rejeitado. E agora os homens, os gentios, eles são chamados pela graça. E o verso 8, o verso 9 diz que não é pelas obras, não é pelo que nós fazemos. Agora esse povo que estava separado é chamado pela graça de Deus a servir a Deus. E o contexto do capítulo 2 começa a dizer das obras de antemão que Ele nos preparou. Tudo que nós fazemos, toda a boa obra que nós fazemos, não é por causa da bondade do nosso coração, porque nós, irmãos, e bem sabemos, as nossas inclinações, elas tendem sempre para o mal. Elas tendem sempre a hesitar para o pecado, para o erro. E se não for Deus em nossas vidas, não há um coração transformado. É uma frase interessante da citação de um pregador reformado, Charles Spurgeon: é mais fácil virar um leão, virar vegetariano, do que um pecador converter-se por si mesmo. Se não fosse Deus, irmãos, nos chamar para estar aqui nessa noite, nós não teríamos prazer de vir. Nós poderíamos vir arrastados, amordaçados, mas nós não teríamos prazer de estar aqui. E se Deus nos trouxe aqui nessa noite, é porque Ele nos chamou, Ele nos vivificou. Nós somos chamados pela graça, nós somos salvos pela graça. E Paulo começa a tratar no capítulo 2 sobre esses gentios, esse povo que não fazia parte da promessa, que agora foi chamado, que agora está inserido na família de Deus, e começa a falar que agora eles têm vida, que não são salvos pelas obras, como é ensinado muito por aí. Pode parecer um pouco difícil talvez de nós entendermos isso e aceitarmos isso, nós presbiterianos, mas queridos, aí fora, neste contexto evangélico brasileiro, muitos estão perdidos dentro das igrejas. Eles estão perdidos, eles não sabem a fé que professam, eles não conhecem o Deus escriturístico, eles não conhecem o Deus da Bíblia, eles estão perdidos. Eles pensam: quanto mais eu vou fazer, mais eu serei salvo. E quando não fizer, vai regredir, vai declinar, vai regredir essa salvação deles? Muitos estão perdidos dentro das igrejas. E no capítulo 2, Paulo traz esse ensinamento de que nós somos vivificados, somos salvos pela graça, as obras que Deus preparou, não é de nós mesmos, mas as obras são do próprio Deus. E esse verso de número 11 e 12 dá 5 formas negativas do apóstolo Paulo falar de como que os gentios viviam, o povo afastado de Deus. Acompanhe comigo, por favor, verso de número 12, queridos. Diz assim, verso de número 12: naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximado pelo sangue de Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo descreve 5 formas negativas de como que esses homens viviam. Eles estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e viviam sem Deus no mundo. Eles estavam sem Cristo. Os homens mortos nos seus delitos e pecados, eles estão sem Deus. São corpos aí na rua andando vazios, sem Deus. O Evangelho, eles não têm prazer no Evangelho, eles não têm Deus na vida. Eles podem até ter Deus nos seus lábios, mas eles não têm Deus em sua vida, a fim de que nós vejamos isso com as suas obras. A segunda, separados da comunidade de Israel, eles estavam longe da promessa, irmãos. Esses homens estavam longe da promessa, os gentios. Eles estavam longe, porém os judeus vêm, rejeitam o Messias e Deus chama esses gentios pela sua maravilhosa graça. Eles estavam estranhos à aliança da promessa. A quarta, eles não tinham esperança.
Os homens sem Deus, eles não têm perspectiva de vida, eles não têm propósito algum. Aqueles que vivem para a glória de Deus, como já disse, eles vivem para a glória de Deus, eles têm uma perspectiva. Vocês, meus irmãos, que estão aqui nessa noite, vocês têm uma perspectiva, vocês têm esperança, vocês têm um propósito de vida, vocês devem viver para glorificar a Deus, em seu trabalho, em sua família, em sua profissão, em seu ambiente familiar. Os homens aí fora, Paulo apresenta de uma forma negativa que eles estavam sem Deus. Essa ideia de sem Deus, esses Efésios que apresenta aqui, esses irmãos que estavam aqui, não é que eles eram ateus, não abre uma margem para dizer que eles eram ateus, sem Deus no mundo, porque eles adoravam a deusa Diana daquela época. Não é no sentido de ateísmo que diz aqui que eles estavam sem Deus. Eles estavam sem Deus, eles não criam no Deus verdadeiro, eles não conheciam. O Evangelho não tinha chegado àquele povo, o Evangelho não tinha alcançado este povo. Essa é a quinta forma negativa que Paulo fala. E o verso de número 13, verso de número 18, perdão, queridos, verso de número 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aqui a gente tira uma primeira verdade sobre isso. O sangue de Jesus nos reconcilia com o Pai, como diz no verso 13. Fostes aproximados pelo sangue de Jesus. O sacrifício de Cristo, a obra de Cristo, a obra que Cristo consumou na terra nos deu a possibilidade agora de estarmos próximos de Deus. Fomos reconciliados com Deus. Nós nos achegamos próximos de Deus. Mas não é Deus que se reconcilia com o homem, mas é o homem que se reconcilia com Deus. A iniciativa parte sempre de Deus. Entretanto, a iniciativa parte sempre de Deus. A iniciativa da reconciliação, ela não parte do homem, ela parte de Deus, porque os homens não tinham condição alguma de se achegar próximo do Deus Santo. As inclinações desses homens eram más. E no verso de número 13, vai dizer que Deus os reconcilia. Nós vivíamos para os nossos prazeres. Nós éramos inimigos de Deus, irmãos. Nós vivíamos para os nossos prazeres. Talvez o pecador mais bonzinho aqui dessa noite, que acha que menos pecou, era inimigo de Deus. Talvez aquele que, me permita a expressão, só sentou na janela do mundo, nem desceu, nem desembarcou, não viveu uma vida de farra, não viveu uma vida de pecados, era inimigo de Deus. O pecador mais bonzinho aqui, que viveu a vida mais moralmente correta, ainda assim era inimigo de Deus. A ira de Deus estava sobre todos os homens. Talvez a vida que viveu não foi uma vida de imoralidades, uma vida terrível como nós vemos aí, mas estava debaixo da ira de Deus. E quem dirá daqueles que viviam de uma forma perversa? Quem dirá daqueles que viviam de uma forma desordenada, praticando mal contra os homens, como nosso irmão André disse, que quando nós pecamos contra os homens, nós primeiramente pecamos contra Deus. Nós, nessa vida de imoralidade do passado, de outrora, nós éramos inimigos de Deus. Vidas de drogas, de sexo ilícito, de prostituição, de bebedeiras e vício, nós estávamos debaixo da ira de Deus. Irmãos, e se isso não causa um constrangimento em nós, não causa qualquer tipo de agitação dentro de nós, de entender que nós éramos inimigos de Deus, nós precisamos rever muito bem o nosso cristianismo. Se nós ouvimos isso e isso não causa dentro de nós uma alegria de entender que nós éramos inimigos, mas agora fomos reconciliados por Deus, por meio de Cristo Jesus e o seu sacrifício. Nós éramos inimigos, estávamos debaixo da ira de Deus. Os homens estavam sendo conduzidos ao inferno e Deus, pela sua livre graça, reconcilia estes pecadores consigo mesmo, como vai dizer em Coríntios, capítulo 5, verso 18. Ele reconcilia esses pecadores consigo mesmo, a fim de que vivessem para a sua glória. Ou seja, queridos, vocês vivem para a glória de Deus. Vocês foram reconciliados, estavam debaixo da ira de Deus.
A potente mão de Deus estava sobre a vida de vocês. Mas Deus, pela sua infinita graça, escolhe os seus eleitos a fim de que vivam para a sua glória, a fim de que vivam para o seu louvor. E vocês, queridos, vocês devem viver para a glória de Deus. Vocês devem proclamar essa reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus, e por meio de Jesus, por meio dessa obra magnífica, agora nós fomos reconciliados com Deus Santo. Nós fomos reconciliados, não somos mais inimigos, nós somos agora amigos, fazemos parte da família de Deus. O verso de número 14, os irmãos acompanham: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Quando Paulo fala sobre fomos feitos em um, derrubou a parede que estava no meio, a inimizade, Paulo está falando sobre o contexto dos gentios e o contexto dos judeus. Os judeus era o povo que era exclusivista, que a promessa era apenas para eles, que a promessa era só para eles o Messias, esse Messias viria só para nós. E Deus, pela sua livre graça, escolhe esses homens que estavam afastados da promessa. Os gentios agora são escolhidos pela graça de Deus. E qual que é o entendimento disso? Esses judeus, eles enxergavam os gentios como um objeto, como um algo imundo. Um judeu, ele não podia assistir a um parto de uma mulher gentia. Um judeu, ele não poderia entrar dentro de uma casa de alguém gentil. Um judeu, ele não poderia casar-se com alguém gentil. Os judeus eles tinham essa cultura. Eles eram opostos uns aos outros. Gentios e judeus não tinham contato algum. Essa cultura dos dois, elas eram separadas. Agora Cristo Jesus, morrendo pelos pecadores, morrendo pelos seus eleitos, derruba essa parede da inimizade. Agora estes dois povos que viviam brigados, um povo que se achava exclusivista, o outro povo que estava afastado, agora são um em Cristo Jesus. E qual é a lição que nós aprendemos com isso? Cristo Jesus vem, morre pelos pecadores, reconcilia os homens com Deus, reconcilia esses gentios com esses judeus, derruba-se a parede da inimizade. Agora aqueles que vivem uma novidade de vida, essa inimizade é derrubada. Esse povo que era afastado, agora estão próximos. Nós tiramos uma breve lição disso. Derrubou-se a parede da inimizade que estava entre os homens. Nós talvez tenhamos, como eu disse no começo, intrigas entre familiares, talvez tenhamos contendas, talvez tenhamos uma intriga do passado com algum irmão, nós talvez tenhamos uma intriga com algum membro de nossa família, talvez uma intriga mal resolvida dentro do nosso casamento, lá do passado, lá atrás, mas ela permanece ainda oculta, ela permanece ainda. Mas Cristo Jesus morre para que esses homens fossem reconciliados. Os pecadores agora são reconciliados com Deus Santo. Os pecadores, os judeus e os gentios agora são reconciliados. Queridos, se nós fomos reconciliados com Deus Santo por meio de Jesus, e agora esses judeus são reconciliados com esses gentios, nós não vamos reconciliar com os nossos irmãos? Nós não vamos resolver, nós não vamos voltar ao estado original de comunhão que tínhamos com os nossos familiares, com os nossos irmãos, talvez com alguém de nossa empresa. Nós devemos ser reconciliados. Se nós entendemos essa reconciliação, que Cristo Jesus morreu pelos pecadores e reconciliou-os com Deus Pai, nós devemos reconciliar com os homens. O terceiro ponto de destaque está no verso de número 16, está escrito do 15: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, de forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo paz,
e reconciliaram-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Aqui Paulo diz que a parede da inimizade foi derrubada. Agora os pecadores foram reconciliados com Deus. Agora este povo que estava separado foi reconciliado com Deus. E nós que fomos reconciliados com Deus, nós devemos proclamar as virtudes, nós devemos proclamar a glória do Evangelho. Queridos, se realmente, de fato, nós fomos reconciliados com Deus, a ira de Deus não está mais sobre a sua vida, mas agora ela produziu paz, como diz o verso. Nós devemos anunciar esse glorioso ministério da reconciliação. Agora a responsabilidade de reconciliar os pecadores com o Deus Santo é nossa. De nós ir lá e anunciar o glorioso Evangelho, dizer: olha, você está debaixo da ira de Deus, mas eu tenho uma notícia boa para você. Deus, por meio de Jesus, ele reconcilia-se com um pecador. O pecador é levado até o Deus Santo por meio de Jesus, por meio da cruz, por meio de Cristo. Nós fomos reconciliados por meio da cruz, por meio do sacrifício de Jesus. Agora nós que fomos reconciliados, nós vamos proclamar essa reconciliação, nós vamos resolver, nós vamos levar essa solução, nós vamos proclamar essas virtudes a estes homens. E eu ouso dizer, irmãos, que se muitos de nós aqui nessa noite, talvez em poucos números, não fomos reconciliados com Deus, nós vamos ouvir esta mensagem hoje e ser indiferente para com ela esta semana. Nós não vamos proclamar esse ministério da reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus Santo. Nós agora não estamos debaixo da ira de Deus. Agora fazemos parte da família de Deus. E se de fato nós fomos reconciliados com Deus, nós vamos proclamar isso aí fora. Não é somente obrigação dos líderes, do diácono, do presbítero, do pastor, mas de cada um que foi reconciliado, que não está mais debaixo da ira de Deus. Isso se de fato nós fomos reconciliados. Se não fomos, essa mensagem será indiferente essa noite para nós. Apenas nós entramos por essa porta e vamos sair como se nada tivesse acontecido. Mais uma vez, nós vamos viver a nossa semana, nós vamos trabalhar, viver com os filhos, com a esposa, nós vamos fazer as nossas atividades diárias, mas não terá efeito algum, não terá mudança alguma. Bom, caminhando para o final, as aplicações, nós devemos proclamar as virtudes da reconciliação. Nós vamos reconciliar esses pecadores, devemos nos reconciliar com os nossos irmãos, talvez com alguém de nosso serviço, que os maridos reconciliem-se com as suas esposas, que as suas esposas reconciliem com os seus maridos. Pois se nós de fato entendemos o que foi a obra de Cristo, o que produziu em nossa vida, e se de fato nós fomos reconciliados, nós vamos proclamar essas virtudes. E eu ouso dizer, queridos, que reconciliação é muito mais do que nós virmos até a frente da igreja, fazer uma classe de catecúmenos, ou como acontece aí fora, levantar as mãos e dizer: eu fui reconciliado, eu estou reconciliando com Jesus. É muito mais do que isso, uma reconciliação com o Deus vivo. É crer que o sacrifício de Jesus, é crer que a obra de Cristo produziu, alcançou as nossas vidas por meio da graça e nos reconciliou com Deus Pai. Agora o sentimento de culpa, de ira, não está mais sobre as nossas vidas. O sentimento agora de paz foi produzido em nossas vidas, por meio da justificação, por meio do sacrifício de Jesus, por meio dessa reconciliação. Queridos, se nós entendemos de fato o que é essa reconciliação, nós vamos proclamar essa reconciliação entre os homens. Nós vamos proclamar isso dentro da nossa casa, no nosso ambiente profissional. Nós vamos proclamar isso com as nossas esposas, com os nossos maridos.
nós vamos proclamar isso nas ruas, se de fato nós entendemos o ministério da reconciliação. Eu ouso dizer, amados, que hoje é noite de reconciliação. É muito mais do que você vir aqui para frente, levantar as mãos e dizer: eu fui reconciliado. Saia dessa porta nessa noite de hoje crendo que de fato a reconciliação ela alcançou a sua vida, e se alcançou, você reconcilie-se com o seu irmão, com a sua irmã, com os seus familiares, com a sua esposa. Não viva nessa contenda, nessa parede de inimizade, se de fato você foi reconciliado com Deus. É muito mais, amados, do que levantar a mão e vir até aqui à frente. O ministério da reconciliação. Cristo Jesus morreu pelos pecadores, a fim de que eles fossem reconciliados. E se de fato nós fomos, nós vamos proclamar essa reconciliação. Deus abençoe a sua palavra.